O propósito da lição desta semana é mostrar as implicações práticas do Evangelho na vida cristã. Veja, até aqui no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, temos encontrado poucos mandamentos, com exceção de alguns mandamentos no capítulo 6, onde se nos ordena saber, considerar, etc. Nos primeiros capítulos da Epístola, a ênfase de Paulo não está naquilo que devemos fazer, e sim naquilo que Deus fez por nós. O que Deus fez pela graça é sempre a base do comportamento e da conduta cristã. Agora, com isto em mente, vejamos o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra pois pode ser substituída, para sermos mais claros, pela palavra portanto. Esta palavra indica que tudo o que Paulo estava falando nos primeiros 11 capítulos, tudo o que Deus fez pelos pecadores, ímpios e culpados, conduz a uma consequência. Por isso ele roga. Paulo estava implorando, suplicando. Agora veja o contraste com a lei. A lei diz, te mando, te ordeno, mas a graça diz, rogo-vos. A obediência à lei se baseia no temor. A pessoa obedece, pois ela tem medo do castigo que sofrerá caso não obedeça. Mas a obediência no Evangelho se baseia no amor. O amor de Cristo nos constrange. Continuemos o que Paulo está dizendo no versículo 1. Ele roga pela compaixão de Deus. Compaixão significa clemência, misericórdia. Precisamos lembrar quão misericordioso e compassivo tem sido Deus para conosco. Isto deveria ser um incentivo para uma vida cristã piedosa. Se Deus tem sido compassivo e clemente com a gente, não deveria não deveríamos darmos a nossa vida, tudo mais para servi-lo? Se o Filho de Deus morreu por mim, como posso fazer menos do que viver para Ele? Por isso Paulo aconselha que apresenteis vossos corpos. A palavra apresentar é a mesma palavra que se encontra em Romanos 6,13. E uma comparação de ambos versos indica que o corpo é equivalente a você mesmo. Quando você entrega a Deus seus membros, está dando-lhe tudo o que você é, tudo o que você tem. Mas nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício. Quer dizer, todo crente no Novo Testamento é um sacerdote. E os sacerdotes oferecem sacrifícios. Um sacrifício pertencia totalmente a Deus no Velho Testamento. Era dele. Então, um crente sacerdote no Novo Testamento irá oferecer-se, dar-se a si mesmo, seu corpo, totalmente a Deus, tudo para uso de Deus. Dizem que um crente, após ler Romanos 12:1, foi ao topo de uma montanha e construiu um altar de pedra. Então disse ao Senhor, Senhor, aqui estou, teu sacrifício vivo, usa-me como quiseres, a minha vida te pertence. Querido, Deus não nos diz literalmente para construir um altar de pedra, mas para apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. Vivo. Ao contrário dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento que eram imolados e acabavam morrendo. Mas não só isso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo e santo, ou seja, separado para a santa vontade e para o serviço de Deus. O povo de Deus é santo, separado para o serviço do Rei dos Reis. Você se vê a você mesmo como um servo de Deus Altíssimo? Mas, além disso, nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável, quer dizer, aceitável. Deus se alegra com o sacrifício de seu Filho. Deus não se agrada quando os cristãos se negam a dar-lhe tudo. Ou que nada se interponha entre nós e nosso Salvador.
Mas o sacrifício tem que ser racional também. Agora, a palavra lógica vem dessa palavra, é a raiz da palavra racional. À luz daquilo que Cristo fez por nós, dar-nos inteiramente a Ele como um gesto total de consagração é a única coisa racional e lógica que podemos fazer. Nenhuma outra coisa tem sentido para o cristão verdadeiro. Há uma parábola interessante. Não sei quem a criou. Diz que um fazendeiro que não conhecia nada sobre animais limpos ou imundos se aproximou de uma galinha e de um porquinho e lhes fez uma importante pergunta. Querem contribuir para um café da manhã com ovos e bacon? Para a galinha era apenas uma contribuição, mas para o porquinho era um sacrifício total. Bom, o cristão deve se colocar totalmente nas mãos de Deus. Queira Deus que Romanos 12:1 seja a lembrança constante de que não nos pertencemos, pois fomos comprados com preço. Não temos o direito de usar nosso corpo como bem quisermos. Como servos que amam a Jesus, temos o dever de usar o nosso corpo como Ele quer. Fomos comprados com sangue e estamos ligados em amor. Nos apresentamos a Deus como sacrifícios vivos. Diante da misericórdia e da graça de Deus demonstrada no Calvário, como poderíamos fazer menos do que isso? Agora veja o que diz Romanos 12:2, é o segundo versículo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que neste versículo há dois mandamentos. O primeiro é negativo, não vos conformeis a este mundo. Quer dizer, o que não devemos fazer. O segundo é um positivo, um mandamento positivo, o que sim devemos fazer. Este mundo se refere a este tempo. Em 2 Coríntios 4:4 lemos que Satanás é o Deus deste mundo. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para livrar-nos deste século malvado, diz Gálatas 1:4. Quando estávamos perdidos, éramos parte deste século malo e satânico. Mas Deus nos libertou. Não vos conformeis. O verbo conformar significa ser formado como, ser conformado a, ser modelado por, amoldar, adaptar a uma coisa. Paulo está dizendo, não permita que o mundo pressione você dentro de seus padrões. Não seja modelado pelas posses desta terra, pelas conversas, pelas expressões, estilos e hábitos deste mundo. Não se conforme com este mundo. Sede transformados. Este verbo transformar significa ser mudado. A palavra grega é metamorfosis. Esta palavra se usa em Mateus 17:2, quando se refere à transformação de Nosso Senhor, comumente chamada de transfiguração. O Senhor foi transformado de tal maneira que sua glória interior chegou a ser visível exteriormente. Agora, como se concretiza esta transformação na vida do cristão? Pela renovação de vosso entendimento. Oh, querido, é um processo consciente. É adaptar nosso pensamento e nossa visão moral e espiritual à mente de Deus. E isso tem um efeito transformador em nossa vida. A mente do cristão deve chegar a estar saturada com a palavra de Deus, de modo que possa pensar, sentir cada vez mais como Deus vê, pensa e sente. Esse é o segredo. Sou vendedor de granizados e desde os 13 anos que me dedico a isto e agora estou prestes a fazer 40 anos. É um líquido adocicado, com gelo e leite. É a melhor coisa que há nas Caraíbas.
Apresento-vos o Wesley, vendedor granizados em Trinidad e Tobago. Todos os dias, exceto ao sábado, ele levanta cedo para triturar gelo antes de ir para o trabalho. Depois pedala lentamente o seu carrinho ao longo das calmas ruas de Felicity para vender a sua comida gelada. No entanto, Wesley não é um vendedor de granizados comum. Ele também ministra às necessidades físicas e espirituais das pessoas. Acho que é um privilégio levar esperança aos que não a têm, ânimo aos desanimados, levar plenitude àqueles que estão vazios. E ainda mais importante, levar vida àqueles que estão a morrer sem Cristo. Felicity é uma plantação rural de cana-de-açúcar e arroz. Mas, até mesmo nesta vila pacata, há histórias dolorosas. Crianças pequenas com pouca comida para comer, homens afetados por doenças e famílias que lutam para permanecer juntas. Wesley ajuda a recolher alimentos, roupa e outras necessidades básicas para aqueles que têm carências. Certa ocasião, Wesley passou 2 dias a distribuir granizados gratuitos a 400 crianças na área. Ele faz tudo isso para servir um grande propósito. Por vezes as pessoas param-me na rua e oramos ali mesmo. Entramos nas suas casas, lemos a Escritura, damos palavras de ânimo, depois convido-os para irem à igreja. Ele é a melhor pessoa para dar apoio moral. Gostamos muito dele. Quer dizer, ele é a melhor pessoa. Toda a gente espera algo em troca e ele faz as coisas sem contrapartidas. Quando falo com ele, sinto a diferença. Embora este bairro inclua pessoas de outras religiões mundiais, o Wesley conquistou o respeito de toda a gente na comunidade. Hoje, ele oferece apoio físico e espiritual a mais de 30 famílias. Através deste Ministério dos Granizados, a Igreja Adventista local tem tido muitas visitas. Ore, por favor, pelo Ministério do Wesley para que Deus continue a usá-lo, assim como a outras pessoas, em Trinidad e Tobago, na obra de Deus. Gostaria de dizer que tenho o melhor trabalho do mundo, porque me ajuda a conhecer pessoas e a apresentar-lhes o amor de Jesus. Obrigada pelo seu apoio à missão.
texto de hoje encontra-se em Salmos 96, 8. Dai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Muito bom dia, bom sábado para todos. Quero cumprimentar toda a igreja, membros, visitas, que as visitas se possam sentir bem no nosso meio. Quero cumprimentar também aqueles que nos veem e ouvem pela internet. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a todos um sábado deleitoso. Quero aproveitar também, se eventualmente o nosso pastor estiver a acompanhar o culto, quero cumprimentar também o nosso pastor. Um grande abraço para ele, toda a igreja manda um grande abraço para ele. Eu falei com ele anteontem e ele disse-me que provavelmente na segunda ou terça-feira irá para casa. Graças a Deus por isso, a recuperação tem sido excelente. Vamos continuar a orar pelo nosso pastor, não só pelo nosso pastor, mas por todos os doentes da igreja. Com certeza que já repararam que a igreja está há aqui lugares vazios, porque neste momento está a decorrer um retiro, portanto, em Fernandaires. Daí o facto de haver aqui algumas ausências, mesmo assim a igreja, graças a Deus, está bem composta. E pediram-me também para agradecer as orações da igreja, porque tínhamos feito uma solicitação à Câmara do Barreiro para que nos concedesse um espaço no Parque da Cidade para distribuir as Bíblias no dia 28 de setembro. A distribuição do livro missionário anual, não é? Vai ser feita, portanto, lá no Parque da Cidade no dia 28 de setembro. E a Câmara respondeu esta semana e a resposta foi afirmativa, graças a Deus por isso. Obrigado pelas vossas orações. E já agora eu gostava de chamar aqui uma criança, hoje não há histórias para as crianças, mas eu gostava de chamar aqui uma criança aqui à frente que viesse aqui contar a história de Gideão. Há uma ou duas crianças que queiram vir aqui à frente? Um corajoso ou uma corajosa? Thaís, Jéssica. Mais alguma criança aí? Não há nenhuma criança que vir aqui à frente, aqui em poucas palavras, contar a história de Gideão? Nenhum de vocês tem coragem para vir aqui? Um ou dois ou três? Bem, não há crianças que queiram aqui vir à frente. Portanto, eu hoje vou falar sobre o livro de Juízes. Com a graça de Deus, vamos, enfim, fortalecer a nossa fé através do estudo da Palavra de Deus. Todos nós conhecemos a história de Gideão. É uma história bem conhecida. Mas mais tarde nós iremos falar sobre Gideão. Vamos começar exatamente pela parte introdutória daquilo que eu gostaria de apresentar hoje. O título é Prosseguindo sem esquecer de olhar pelo retrovisor. Ou seja, devemos seguir em frente sem esquecer de olhar para trás e aprender com as histórias do passado. Aprender com as providências de Deus na nossa vida. O povo de Israel teve que aprender também, muitas vezes o passado lhes era relembrado, para que eles aprendessem sobre a misericórdia e as providências de Deus que tinham acontecido no passado. O livro de Juízes tem aqui, portanto, o nome em hebraico e em grego. Em hebraico, Sofetim, em grego, Kritai. Provavelmente o autor do livro de Juízes foi Samuel, o grande profeta Samuel. E ele cobre um período de cerca de 350 anos, que vai desde a morte de Josué até ao aparecimento de Samuel. E o tema é a opressão e o livramento e a importância de haver um líder correto para o povo de Deus. Opressão, livramento. Porquê é que estas opressões aconteciam? Porquê é que o povo de Deus era oprimido? Porquê? Se Deus queria abençoar este povo e queria fazer dele um povo peculiar, o seu povo especial, porquê é que acontecia a opressão? Porquê? Já iremos ver mais à frente. Portanto, o livro de Juízes relata 7 apostasias e, em consequência dessa apostasia, 7 opressões e 7 livramentos de Deus. Vamos ver então.
Qual era o problema? O problema era que Israel se esquecia de Deus. Eles esqueceram-se que era um povo peculiar e que deveriam viver para anunciar ao mundo a existência do único e verdadeiro Deus. Eles deviam dar testemunho de Deus. Deus não queria fazer daquela nação apenas a nação mais desenvolvida e mais feliz da terra, para que eles se tornassem virados para si mesmos e egoístas. Não! O objetivo era que toda a terra fosse abençoada através da existência daquele povo. Deus não disse a Abraão, o que é que Deus disse? Quando Deus fez a promessa a Abraão, o que é que disse? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus queria abençoar todo o mundo, todos os povos, todas as raças, através daquele povo. Era isto o que Deus pretendia. E quando Deus os colocou na terra prometida em Canaã, Deus abençoou-os. Todos nós conhecemos os grandes milagres que Deus fez até que o povo chegasse à terra de Canaã, à terra prometida, a travessia do Mar Vermelho, os 40 anos no deserto, todos aqueles milagres diários e constantes que Deus fazia e abençoava aquele povo. E quando eles se instalam na terra prometida, com Josué, que depois da morte de Moisés, como sabemos, ficou Josué como líder, Josué levou exatamente a conquistar a terra prometida. Entretanto, Josué morre, e quando Josué morre, eles esqueceram-se de Deus. Enquanto Moisés e Josué foram vivos, eles caíam, mas levantavam-se e havia um líder que os levava, que os conduzia a Deus. Entretanto, morre Moisés, como sabemos, depois Moisés foi levado para o céu, morre Josué e o povo cai na apostasia. E eles esqueceram-se também de uma coisa importante. Eles esqueceram-se de quê? O que é referido ali também? De expulsar e exterminar os cananeus e a sua cultura. É isto, parece uma coisa terrível. Então Deus não é um Deus de misericórdia, não é um Deus de amor. Porque é que Deus queria que eles expulsassem e exterminassem os cananeus e a sua cultura? Porquê? Se Deus ama todo o mundo e Deus queria salvar todo o mundo através de Israel, porque é que Deus queria que eles fizessem isto? Porque os cananeus tiveram muitos anos para se arrependerem. Foram abençoados pela presença de Abraão e muitos outros patriarcas. Tiveram a oportunidade de se arrependerem e não se arrependeram. Tiveram conhecimento, tiveram luz e não se arrependeram. A sua cultura era degradante. Se nós estudarmos os hábitos, os costumes e a cultura dos cananeus, era extremamente degradante. Por exemplo, uma das coisas que eles faziam, queimavam os filhos em sacrifício aos seus deuses. Coisa terrível. Para não falar da imoralidade sexual, da degradação a todos os níveis. Portanto, eles chegavam a queimar os seus filhos aos seus deuses, aos seus ídolos. E Deus disse que eles não deveriam fazer alianças com aqueles cananeus, com aqueles povos, que os deveriam expulsar e exterminar. Mas eles não cumpriram totalmente, portanto, aquilo que Deus tinha dito. E o que é que eles faziam? Escravizavam, obrigavam-nos a pagar tributo, a pagar imposto, porque ao menos tinham algum lucro, tinham mão de obra barata. Em vez de os exterminar, em vez de os expulsar, faziam deles escravos e obrigavam-nos a trabalhar para eles. E aplicavam impostos, e portanto sobre os conquistados, sobre os povos conquistados, lucravam com isso. Portanto, só que com o decorrer do tempo, eles foram se misturando com aqueles povos, foram recebendo a sua influência, a influência dos seus deuses, e a pouco deixaram a Deus e começaram a adorar Baal e Astarote, e todos os ídolos daqueles povos cananeus. O povo se afastou completamente de Deus, esqueceu-se por completo, e ficou semelhante, tornou-se semelhante àqueles povos. Adoravam os mesmos deuses que eles, faziam as mesmas coisas que eles faziam, e corrompiam-se, degradavam-se. Entretanto, aqueles povos, enfim, atacavam o povo de Israel, oprimiam o povo de Israel, e então aí na sua aflição, eles lembravam-se de Deus. Não é isto que nós muitas vezes também fazemos? Quantas vezes também acontece connosco? Fazemos a nossa vida, tomamos as nossas decisões sozinhos, mas quando as coisas correm mal, quando estamos aflitos, aí lembramos de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim.
Exatamente a mesma coisa. Era isto que o povo de Israel fazia. Vamos continuar. A mensagem central do livro de Juízes é um livro que não é muito grande, tem cerca de 20, 21 capítulos. Maior que a persistente rebeldia do homem são a graça e a misericórdia de Deus. E irmãos, irmãs e queridas visitas, Deus teve muita misericórdia deste povo. Porque eles caíam, clamavam a Deus e Deus vinha em socorro. Tornavam a cair, clamavam a Deus e Deus, na sua misericórdia, vinha em socorro. Isto repetia-se. E o livro tem aqui esta foto. Sem Josué, cada um fazia o que bem entendia. A importância dos líderes. Estão aqui 4 líderes da nação americana, dos Estados Unidos. Isto são estátuas com cerca de 20 metros, 18 a 20 e poucos metros de altura. Estátuas enormes, feitas por um dinamarquês americano e o seu filho, no Monte Rushmore, no estado de Dakota, nos Estados Unidos. E representam ali 4 grandes presidentes que ainda hoje são considerados grandes líderes americanos. Sabem quem são? Começando da esquerda para a direita, George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. O segundo, Thomas Jefferson. O terceiro, Theodore Roosevelt. E o quarto e último, Abraham Lincoln, o homem, portanto, que aboliu a escravatura. O George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. A seguir, portanto, o Thomas Jefferson foi o que declarou a independência. Portanto, ainda hoje os Estados Unidos, portanto, respeitam estes líderes, grandes líderes da nação americana. E Deus também não deixou o seu povo sem líderes. Estes são líderes humanos. E o povo, os líderes que Deus cria no seu povo, é que o conduzissem exatamente, que o conduzissem de forma correta, que o conduzissem a uma comunhão, uma proximidade com Deus. Como o irmão Durão falou sábado passado no culto, a vontade de Deus, o governo que Deus queria para Israel, qual era? O irmão falou nisso sábado passado. Qual era a forma de governo que Deus queria instituir em Israel? A teocracia. O governo de Deus. Porque Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Deus é onipotente. E na sua misericórdia, no seu amor, Ele deve ser o nosso governante. Ainda hoje, o governante da igreja deve ser Deus. A teocracia é o governo mais perfeito. É aquele que iremos ter no céu. Quando formos para o céu, oxalá Deus queira que todos nós lá estejamos, o líder, o governante, vai ser o nosso Deus. Este é o nosso Deus a quem aguardávamos, não é isto que nós vamos dizer quando Jesus vier? Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Cristo, Deus, é o nosso líder, o nosso governante. Teocracia é o melhor governo. Mas enquanto vivermos aqui nesta terra, enfim, há outras formas de governo. Portanto, Deus cria líderes. Ora, após a morte de Josué, eles perderam a noção do plano divino. Começaram a tornar-se autoconfiantes, independentes, já achavam que não precisavam de Deus para nada. Falta de devoção. Judá não conquistou os vales. Portanto, houve várias tribos que não fizeram aquilo que deviam ter feito. E tiveram mais tarde problemas por causa disso. Misturaram-se, como dissemos há pouco, com aquela gente, com aqueles povos. Sofreram a influência negativa, profundamente negativa desta cultura. E acabaram por sofrer as consequências. Fizeram alianças com os cananeus e não destruíram os seus ídolos. A grande extensão da terra, cada um lutava isoladamente para estabelecer-se, a identidade nacional, assim como o zelo religioso perdeu-se. Enfim, tudo isto aconteceu. Tudo isto aconteceu. Com razões ou sem razões, tudo isto aconteceu. Entretanto, desculpem que às vezes, tornaram a religião deles, muitas vezes também isto acontece connosco, é uma religião de SOS. O que é que isto quer dizer? Uma religião de SOS. Já falámos disto há pouco. Que religião é esta? Uma religião de SOS. Exatamente. Help, ajuda, socorro. Estamos aflitos. Esquecemos de Deus, mas quando as coisas correm mal, aí lembramos de Deus e pedimos que Deus nos ajude, não é? A religião do SOS.
Portanto, vamos ver então as opressões que Israel sofreu. Vamos ver rapidamente, também não quero amassar-vos, o tempo vai correndo. A primeira foi provocada por povos da Mesopotâmia, que vieram e atacaram Israel. Qual foi a causa desta opressão? Idolatria. Lá está, tornaram-se semelhantes àqueles povos, a influência negativa daqueles povos. Idolatria. E quem foi o libertador? Otniel. A seguir a Otniel, 40 anos de paz. 40 anos que eles tiveram paz e tranquilidade. Só que voltaram outra vez ao mesmo. Voltaram outra vez ao mesmo e aparece então a segunda opressão. Quem a provocou? Quem foi que provocou esta opressão? Quais foram os povos? Está lá, Moabitas e Filisteus. Moabitas e Filisteus. 18 anos de opressão. Foram oprimidos 18 anos. Quem os libertou? Eúde e Sangar. Depois tiveram realmente um período alargado de paz. 80 anos de paz. Mas a história continua. Vamos ver. Terceira, vieram os cananeus. 20 anos de opressão provocada pelos cananeus. Qual foi a causa? Abandonaram a Deus. Era tudo, era a idolatria, aquilo era cada vez pior. A apostasia era cada vez pior. E então aparece Débora, uma senhora, uma heroína, e Baraque, e libertaram o povo. Esta mulher foi extraordinária. A seguir tiveram 40 anos de paz. Mas voltou a acontecer. Aparece então a quarta opressão, pelos midianitas. Mas a Bíblia diz que não eram só os midianitas. Nós, quando falámos na história de Gideão, falámos nos midianitas, mas não eram só os midianitas. Os midianitas eram os que estavam em maior número, mas eram também os amalequitas e alguns povos do Oriente. Portanto, que vieram e atacaram, provocaram e destruíram Israel. Quem foi o libertador? Gideão. E é em Gideão que eu daqui a pouco vou me concentrar um pouco mais. Gideão. Desculpem, isto voltou atrás. Gideão. Depois Gideão, 40 anos de paz. Só que entretanto Gideão morre e voltou outra vez a acontecer o mesmo, não é? Até que há uma guerra civil. Aqui, esta guerra foi provocada por um judeu, Abimeleque, que era filho bastardo de Gideão. E ele provocou uma guerra civil e também levou o povo à apostasia. Ele não estava verdadeiramente convertido, este homem. Este homem foi uma influência negativa no povo de Israel. E o libertador, foram dois, Tola e Jair, libertaram o povo, Abimeleque morreu e então seguem-se 45 anos de paz. Até que estamos quase a chegar à última opressão, também causada pela idolatria, pelo abandono de Deus, 18 anos de opressão. Aparecem aqui 4 libertadores, Jefté, Ibsá, Elon e Abdon. A seguir, 31 anos de paz. E chegamos à última. A última opressão relatada no livro de Juízes. Estamos concentrados no livro de Juízes. Portanto, qual foi a causa? Abandonaram a Deus. Quem foi o libertador? Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão. É um herói da fé. Sabemos que ele acabou mal por causa do casamento errado que ele fez com uma filisteia, com a Dalila, que o enganou, que o atraiçoou e que o levou exatamente a perder a sua força. Mas ele recuperou pela misericórdia de Deus, porque é importante nós compreendermos isto. Não eram os cabelos que lhe davam a força. As crianças ouvem a história de Sansão e às vezes ficam com a ideia que o que dava força a Sansão eram os cabelos. Os cabelos podem dar força a alguém? Então o que é que dava força a Sansão? Era Deus. Era Deus que dava a Sansão aquela força sobrenatural. Deus é o Todo-Poderoso. Ele a cada um de nós, se fosse necessário, Deus também poderia dar a força que dava a Sansão. Para Deus tudo é possível. Portanto, era Deus que lhe dava a força. Mas o cabelo comprido era um sinal de fidelidade. E quando ele revelou o segredo e permitiu que o seu cabelo fosse cortado, o último elo de ligação com Deus foi cortado e Deus desamparou. Porque ele se tinha afastado cada vez mais de Deus. Portanto, a força não estava no cabelo, era Deus que lhe dava a força. O cabelo era apenas um sinal.
Portanto, a seguir a Sansão, sabemos que Sansão acaba por morrer, né? Encosta-se às colunas, quando os filisteus estavam lá no templo do deus Dagon, que era um peixe, era o deus Dagon, o deus peixe, e ele encosta-se às colunas e, Senhor, pelo menos desta vez volta a dar-me a força que eu tinha, a força que tu me davas. Ele, enfim, faz cair todo aquele templo e diz a Bíblia que matou na sua morte mais filisteus do que tinha matado em toda a sua vida. Portanto, e a seguir o resultado, 20 anos de paz. A lição, continuar longe de Deus, nos leva a nem querer ser liberto, porque alguns nem queriam isso, não é? Portanto, as opressões aumentavam a intensidade conforme a reincidência. Vemos aqui um problema de reincidência. Eles reincidiam. Eles cometiam sempre os mesmos erros, ou semelhantes, e cada vez se degradavam mais. A apostasia era cada vez maior. E então, destes líderes que falamos, eu agora gostaria de me concentrar, então, com a vossa paciência, gostaria só é uma história que vocês bem conhecem, mas é bom nós recordarmos essas histórias para que isto aumente e fortaleça a nossa fé. Gideão e os seus 300. E então a Bíblia explica o que é que acontecia. Diz aqui: porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, como eu referi há pouco, não eram só midianitas, eram midianitas, amalequitas, os midianitas vinham em maior número, e os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, nada. Roubavam tudo, destruíam tudo. Consequência: porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Só quando estavam aflitos é que clamaram ao Senhor. Diz que até chegaram a fazer covas e grutas, escondiam-se nas grutas, diz a Bíblia, neste período de Gideão. Chegavam a esconder-se, a fazer covas nos montes e grutas, era lá que eles se escondiam. Empobreceram. E então clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor e aparece um anjo. Quando Gideão estava a malhar o trigo na eira, aparece um anjo. Quem era este anjo que apareceu a Gideão? Foi o próprio Jesus que apareceu a Gideão. A Bíblia diz o anjo do Senhor. E quando a Bíblia utiliza a frase o anjo do Senhor, refere-se a Cristo. Foi Jesus que apareceu a Gideão. Apareceu ali e diz a Gideão o que é que pretendia que Gideão fizesse. E ele diz: Senhor, ai Senhor meu, se o Senhor é connosco, porque tudo isto nos sobreveio. E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nós nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Foi Deus que os desamparou? Foram eles é que desampararam a Deus. E o Gideão disse: o Senhor nos desamparou. Mas a história continua. E ele continua a dizer, quando o anjo do Senhor lhe diz que queria que ele libertasse Israel dos midianitas e dos amalequitas e toda aquela gente, ele diz: Senhor, mas que valor é que eu tenho? Eu não sou nada. Eu sou o menor na casa do meu pai e a minha família é a mais pobre em Manassés. Portanto, ele aqui revela um grande complexo de inferioridade. Isto é humano, é normal. A sua família era a mais pobre na tribo de Manassés. Ele era o menor, ele tinha vários irmãos, mas ele era o menor na casa do pai. Ele aos seus próprios olhos não tinha importância nenhuma. Vocês nunca se sentiram assim? Nunca sentiram aos vossos próprios olhos que não valem nada? E às vezes os outros também não ajudam muito. Não é? Portanto, era isto que Gideão sentia. Mas para Deus tudo é possível. Deus, às vezes, as pessoas mais humildes, se nós formos ver a história sagrada, se nós formos à Bíblia, Deus fez grandes coisas, muitas vezes, com as pessoas mais humildes, com as pessoas que se achavam insignificantes. Nunca nos achemos insignificantes, porque para Deus temos muito valor. Para Deus temos muito valor. Nós, nas mãos de Deus, podemos fazer coisas maravilhosas.
por mais insignificantes que nos achemos. Portanto, em Deus, com Deus, não há a possibilidade de termos complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade com Deus não existe. Devemos ser humildes. Vaidosos, não. Presunçosos, não. Eu sou maior. Não, isso não. Deus condena isso. Devemos ser humildes, mas devemos confiar em Deus. Porque com Deus faremos maravilhas. Com Deus ultrapassaremos todos os obstáculos, sejam quais forem. E disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste, agora Gideão pede um sinal. Qual é o sinal que Gideão pede a Deus? Jéssica, diz lá, Jéssica, qual é o sinal que Gideão pede a Deus? Agora, para ter a certeza que Deus o ia ajudar a fazer aquilo. Qual é o sinal que Gideão pede a Deus? Está ali. Portanto, agora, Senhor, se tu realmente queres que eu vá lutar contra toda aquela multidão que é incontável, Senhor, então mostra-me um sinal, dá-me um sinal. E Deus, na sua misericórdia, Deus é muito tolerante, e Deus realmente deu-lhe um sinal. E qual foi o sinal que ele pediu? Então, está ali, vocês digam lá, qual foi o sinal que ele pediu? Ele disse a Deus: Senhor, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um velo no meio da eira e vou-te pedir uma coisa, Senhor. Vou-te pedir, fica lá a noite toda, e vou-te pedir que amanhã, quando eu lá for amanhã de manhã, tudo à volta esteja seco e o velo tenha, apenas o velo tenha orvalho, porque o orvalho caía em força. E assim acontece. Assim acontece. O Gideão vai, e assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o que é que saiu do velo? Diz que encheu uma taça de água. À volta estava tudo seco, apertou o velo e encheu uma taça de água. Pronto, grande sinal que Deus fez. Foi um milagre que Deus fez. Mas Gideão ainda não estava contente. E o que é que ele faz? Oh Senhor, não te zangues comigo, não te aborreças comigo. Olha, mas eu vou pedir agora exatamente o contrário. Agora vou pedir que apenas o velo fique seco e que tudo à volta fique molhado. E Deus, na sua paciência, assim faz. Deus, na sua paciência, assim faz. E Deus assim fez naquela noite. Pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. E apenas ali o velo completamente seco. E aí Gideão tirou todas as dúvidas. Ele aí estava um pouco incrédulo, estava um pouco duvidoso, mas aí tirou todas as dúvidas. Pronto, e sabemos a história. Ele então chama todos, toca a buzina. Quando se tocava a buzina era tocada exatamente, uma das alturas era esta, para convocar para a guerra, para a batalha. E disse o Senhor a Gideão: aparecem 32.000. Reparem bem, os outros eram uma multidão incontável. Eram como gafanhotos. E agora, para lutarem contra os midianitas, aparecem 32.000. É um bom exército, mas não era suficiente, não era nada comparado com os inimigos. E agora Deus diz a Gideão, Deus diz uma coisa estranha: ó Gideão, tens aí 32.000 contigo, mas é muita gente. É muita gente. O Gideão deve ter ficado assim: ó Senhor, então eles são uma multidão incontável, eles são como gafanhotos, e eu tenho aqui 32.000, tu dizes que é muita gente. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. Quantos ficaram? 10.000. Já viram a misericórdia de Deus? Olha, se alguém tem medo, pode ir para casa. E outra coisa interessante: olha, se alguém plantou uma vinha e ainda não desfrutou da vinha, pode ir para casa. Se alguém plantou um campo e ainda não desfrutou do campo, pode ir para casa. Olha, se alguém casou ainda não, portanto, não gozou a lua de mel, pode ir para casa. Aliás, era uma lei em Israel. Quem estivesse em lua de mel não era chamado para a batalha, porque portanto, estava em lua de mel e Deus respeitava isso, não é? Portanto, Israel tinha leis interessantes. Então, foram 22.000 para casa e ficaram 10.000. E Gideão deve ter ficado muito assustado. O que é que eu vou fazer com 10.000? Lutar contra uma multidão incontável, que são como gafanhotos. Ele deve ter ficado preocupado, mas não perdeu, manteve a sua fé em Deus. Desculpem.
Exatamente, é aqui. Oi? E então agora Deus faz um teste. Olha, Gideão, leva o povo, esses 10.000 que estão contigo, leva-os ali ao ribeiro. E eu vou-te dizer quem é que fica e quem é que vai embora. Olha, aqueles que se abaixarem, que se deitarem no chão para beber água, esses ficam de lado. Agora, aqueles que levarem a água à boca, esses ficam. Quantos é que fizeram isso? 300. E foi o número dos que lamberam levando a mão à boca, 300. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Isto era o sinal que Deus tinha dado a Gideão. E agora reparem bem. Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Cada um vá à sua casa. Agora reparem, isto era uma loucura. Não há aqui militares, não há aqui generais. Mas será que algum general com juízo ia lutar com 300 contra um exército incontável? Aqui, com certeza, pessoas já estiveram no serviço militar. Isto era uma loucura. Nenhum general fazia isto. Nenhum general fazia isto. Ir lutar com uma multidão incontável com 300 homens. Isto é uma loucura. Mas, para Deus, a sabedoria de Deus, às vezes aos olhos humanos, parece loucura, não é? Agora reparem. Estão aqui as contas. 32.000 foram os que apareceram. 22.000 foram os primeiros a abandonar, uns com medo, outros porque, portanto, enfim, aqui me referimos há pouco, ficaram 10.000. 9.700 deitaram-se para beber a água e só 300 é que fizeram como Deus tinha dito, não é? 300. Ele agora divide os 300 e quais são as armas que eles levam para a guerra? Para a batalha, quais são as armas que eles levam? Não vemos falar aqui em armas de guerra, não vemos falar aqui em espadas. Não aparece aqui a espada, pois não? Vocês não veem ali espada. Agora reparem, 300. Uma loucura. E ainda por cima, com buzinas, cântaros e tochas. Isto é completamente irracional, não é? Em termos humanos, não é? Completamente irracional. Buzinas, cântaros e tochas. Ele então divide os 300 em grupos de 100. Portanto, e a ordem era, quando eu der sinal, vocês atiram com os cântaros ao chão, tocam as buzinas e levantam as tochas. Bem, isto aconteceu no Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel é muito perto é a zona do Vale de Mégido, Armagedão, né? Todos nós ouvimos a palavra Armagedão, é aquela zona. Aliás, neste Vale de Jezreel é um vale onde aconteceram inúmeras batalhas. Inúmeras batalhas. Não só na história da Bíblia, mas também na história humana. O Vale de Jezreel foi aí. E então reparem, todos aquele povo, os 300, que não eram muitos, a partirem os cântaros, a tocarem as buzinas, aquilo provocou um terremoto. Aquilo naquele vale, eles estavam na encosta, aquilo provocou um grande terremoto. Os midianitas, os amalequitas e todo aquele povo ficaram tão assustados, tão aterrorizados, que se matavam uns aos outros. Matavam-se uns aos outros. Eles nem precisaram, diz a Bíblia, que eles tocaram as buzinas e ficaram no mesmo sítio. Ficaram ali. Tocaram as buzinas e, portanto, levantaram as tochas. E no arraial dos midianitas e amalequitas, eles destruíam-se uns aos outros. Depois acabaram por perseguir os inimigos e tiveram realmente uma grande vitória. Deus libertou-os através da fé destes 300 e de Gideão. Gideão é realmente um herói da fé. Algum de nós aqui, se Deus nos pedisse para fazer isto, nós fazíamos? Punhámos-nos no lugar de Gideão. Se Deus nos dissesse a nós o que disse a Gideão, nós avançávamos? Nós íamos? Para Deus tudo é possível. Deus é o Deus dos impossíveis. Aquilo que aos olhos humanos parece loucura, e era uma loucura, para Deus é possível. Para Deus tudo é possível. Eles na sua angústia clamaram a Deus e Deus livrou-os. Deus continua a socorrer-nos nas nossas angústias. Já agora gostaria que alguém lesse em voz alta, de forma que todos ouvissem, Salmo 46, versículo 1 e 2. Alguém quer ler em voz alta, de forma que toda a gente ouça? Salmos 46, versículo 1 e 2.
Alguém quer ler? Em voz alta? 1 e 2. Olha, só um bocadinho que vai o microfone, só um bocadinho, desculpa. É o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Obrigado, obrigado. Como é que tu te chamas? Daniel. Daniel, obrigado, Daniel, obrigado. Então vamos lá todos, portanto todos nós conhecemos este verso dos Salmos. Digam lá, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Temos problemas? Temos angústia? Estamos preocupados? Estamos angustiados? Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso... Desculpem agora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E foi isto que Deus foi para Gideão e para o seu povo. Uma libertação extraordinária. Só que Gideão, a seguir, portanto, houve muitos anos de paz, e Gideão morreu. Passaram os anos, Gideão morreu. E o que é que aconteceu? O povo voltou ao mesmo. Alguém quer ler aquilo em voz alta? Alguém quer ler? Então eu vou ler. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns, Baal e Astarote, os ídolos cananeus, e puseram a Baal Berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Nunca mais se lembraram. O esquecimento é uma coisa terrível. O esquecimento pode ser uma coisa terrível. E em termos de relacionamento com Deus, nós esquecermos de Deus, ou esquecermos da misericórdia de Deus e daquilo que Deus tem feito por nós, é realmente uma coisa, enfim, terrível. Mas o que é que eles fizeram mais? Não usaram de beneficência a casa de Jerubaal, a saber, Gideão. Gideão era também conhecido por Jerubaal, porque ele tinha destruído o ídolo de Baal do pai, e os homens daquela terra disseram, Deus contenda contra ele. Eles puseram-lhe o nome de Jerubaal, por ele ter destruído o ídolo de Baal, lá da terra onde ele vivia. Por isso é que também Gideão também é conhecido como Jerubaal. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Qual é a palavra que traduz isto? Ingratidão. Ingratidão. É a palavra que melhor traduz isto. Depois de tudo aquilo que Gideão tinha feito, o povo foi ingrato e não usou de beneficência para com os descendentes de Gideão. A ingratidão. Infelizmente, enquanto vivermos aqui na Terra, teremos que às vezes também suportar a ingratidão uns dos outros, não é? Mas pronto. Agora estamos a finalizar, estamos mesmo a finalizar. O problema do povo de Israel é que misturava o culto de Deus com o culto de Baal e de Astarote, com aquelas práticas pagãs. Ainda hoje isso acontece também. Vocês com certeza que já ouviram pessoas a dizer, isso ser cristão, ou ser budista, ou ser espírita, isso o que interessa é que no final todos os caminhos vão dar a Deus. Nunca ouviram isso? Este sincretismo, isto é o sincretismo, misturar tudo, juntar tudo, não há problema. Olha, és cristão, tudo bem. Olha, és espírita, todos os caminhos no fim vão dar a Deus. Não, Jesus dizia, há um só caminho, há um só Deus, há um só caminho para Deus e o caminho é Cristo. Eu sou o caminho, dizia Jesus. Há apenas um caminho. Não há muitos caminhos, há apenas um. Eu sou o caminho, eu sou a porta, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus foi bem claro. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por Cristo. Ele é o caminho, Ele é a porta. Não há muitos caminhos. Não podemos fazer o que nos apetece e depois no fim vai acabar tudo bem. Não. Já agora eu gostava que lessem alguém em voz alta o último versículo do livro de Juízes. Este livro que temos estado a estudar, o livro de Juízes. Alguém quer ler o último versículo? O último mesmo. Em voz alta. Em voz alta, o último versículo do livro de Juízes. O último. Não havia líder que os conduzisse a Deus, então cada um fazia o que lhe apetecia. Cada um fazia o que lhe apetecia. Cada um seguia o seu caminho. No fim vai dar tudo certo. Não. O sincretismo é uma coisa perigosa. Misturar e achar o achismo. A Bíblia diz, mas eu acho. Não interessa o que a Bíblia diz. Eu acho. Não é eu acho. É o que está escrito. É a palavra de Deus. A palavra de Deus em primeiro lugar. Nós somos a igreja de Laodiceia. Que caminho a seguir? Conosco também pode acontecer o que aconteceu com o povo de Israel. Deus queira que não. Deus queira que não. Que caminho devemos seguir? A nossa tarefa está inacabada. Tal como no tempo dos juízes a tarefa estava inacabada, eles não acabaram, não finalizaram aquilo que deveriam ter feito, portanto, connosco também pode acontecer o mesmo. Às vezes dedicamos-nos completamente aos interesses pessoais, no nosso egoísmo, olhamos para o nosso umbigo, dedicamos-nos apenas aos nossos interesses pessoais e não temos nenhum compromisso com a obra de Deus. Cuidado, devemos ter cuidado com isso. Não percamos a oportunidade de fazer a vontade e a obra de Deus. Acima da nossa vontade, nós devemos fazer a vontade de Deus. Porquê? Porque o tempo é limitado. Hoje estamos vivos, amanhã não sabemos. Hoje, aqui e agora, se ouvirmos a voz de Deus, aceitemos a voz de Deus. Não endureçamos o nosso coração. Porque o dia da manhã não está nas nossas mãos. Nós estamos aqui hoje, mas amanhã não sabemos. Portanto, devemos estar vigilantes. Daí o facto da Bíblia nos aconselhar e Cristo nos aconselhar a estarmos continuamente vigilantes. Vigiai e orai. Que Deus nos abençoe, que Deus possa abençoar toda a igreja. É o meu desejo esta manhã. Amém.